Eu sou o professor Paulo Temponi e vamos dar continuidade às nossas aulas de filosofia. E hoje trataremos de um tema também muito interessante, bem abrangente, necessário e que vai dar toda a base da filosofia até os nossos dias. Hoje vamos falar sobre a filosofia platônica. Platão, o mais importante continuador da obra de Sócrates, deu à filosofia a sua primeira grande sistematização. Desde as investigações dos filósofos pioneiros, todos os aspectos que constituíram os temas do pensamento ocidental encontram-se não apenas sistematizados, mas expressos nos novos termos por Platão. A força dessa síntese é tal que praticamente tudo o que a filosofia, a partir de Platão, é claro, irá tomar como tema tem origem nele, seja para aprofundar o seu pensamento, ou seja, para refutá-lo. Platão tem 28 anos quando seu mestre, Sócrates, é condenado à morte pelo Tribunal Democrático de Atenas, em 399 antes da nossa era. Sócrates é acusado de corromper a juventude, não honrar os deuses da cidade e não se contentar com aquilo que é. Ele nem tenta defender-se. Despede-se serenamente dos amigos e morre tomando um cálice de cicuta, veneno extraído de uma planta que crescia em pântanos nos arredores da cidade. Como acabamos de ver, Platão foi discípulo de Sócrates e vivenciou toda essa passagem da democracia grega. Para Platão, a vida de Atenas é a prova viva do que mostrava Sócrates ao denunciar, com suas perguntas, o falso saber dos homens, sobretudo no que se refere aos valores humanos. Como Platão mesmo afirma numa carta autobiográfica, a política ateniense, que se orgulhava de ter o mais justo dos governos, degenerava afogada em injustiças. A legislação e a moralidade estavam a tal ponto corrompidas que eu, antes cheio de ardor para trabalhar para o bem público, considerando essa situação e vendo que tudo rumava à deriva, acabei por ficar aturdido. Muito bem. A condenação de Sócrates resume esse estado de coisas. Desiludido, Platão abandona o ideal de participação política alimentado desde a juventude. Compra então uma propriedade nos arredores de Atenas e ali funda, por volta de 387 a.C., uma escola, a Academia, onde desenvolve todos os seus estudos. A academia não é uma instituição escolar no sentido moderno, mas uma espécie de irmandade em que se discute livremente a respeito de temas como matemática, música e astronomia, além de questões propriamente filosóficas. Na entrada, um lema indica a inspiração pitagórica: não entre quem não saiba geometria. Platão faz da crise política da cidade um tema de reflexão. Procura um fundamento sólido para as condutas humanas, entendendo que tais condutas não se justificam por si mesmas, nem as opiniões ligadas a elas. É preciso afastar-se da vida prática dos homens, desviando o olhar para um outro lugar, onde se possa encontrar a verdade, para fazer dela matéria de contemplação. Convicto que a própria teoria pode fornecer os critérios para as ações humanas, Platão busca desenvolver um pensamento sistemático, coerente, capaz de enfrentar todas as dificuldades com seus próprios recursos. Do problema político-moral inicial, sua indagação vai desdobrar-se em várias direções, todas interligadas. A possibilidade do conhecimento teórico que se fundamente em si mesmo e que assegure sua validade unicamente pela força de suas demonstrações é o que caracteriza o método que Platão denomina dialética. Originalmente, essa palavra designava uma técnica da discussão e, nesse sentido, é a arte cultivada e ensinada pelos sofistas. Os sofistas são os primeiros filósofos do período socrático. Diziam que os ensinamentos dos filósofos cosmologistas estavam repletos de erros e contradições e que não tinham utilidade para a vida da polis. Apresentavam-se como mestres de oratória ou de retórica,
propondo ensinar aos jovens a arte da persuasão. Mas para Platão, dialética é outra coisa. Seu modelo são os diálogos de Sócrates, cujo encadeamento preciso de raciocínios impossibilita refutações. Sócrates produzia um saber negativo. Levava seus interlocutores a saber que nada sabiam. Platão, ao contrário, quer produzir um saber positivo. Os diálogos cumprem esse objetivo. Por meio de afirmações e de objeções a elas, vai se formando um consenso, pois as conclusões resultantes são incontestáveis e não admitem nenhuma outra solução. Deste modo, de passo em passo, o pensamento separa o que é aparente do que é essencial.